Bom, boa noite, pessoal, todo mundo aí. É uma alegria, né? Um prazer a gente estar realizando mais uma live através do canal da Igreja Presbiteriana em Tambaí. E nessa ocasião agora nós vamos falar sobre um tema bastante pertinente, né? Algo que tem sido de diversas formas, tem estado presente no nosso contexto e tem atacado a maioria de nós, né? A maioria dos jovens, por que não dizer também de adultos e assim por diante. Então, que é esse tema da revolução sexual, né? A gente vai desenvolver aí junto com o professor Maciel, junto com o professor Maciel, a gente vai perceber que isso afetou bastante todo um contexto de sexualidade até os dias atuais. Então, a gente está aqui hoje com Marcel da Silveira, professor de filosofia, membro da Igreja Presbiteriana em Tambaí, e a gente vai fazer essa conversa hoje aqui com a graça de Deus. Vamos iniciar orando, né, Marcel? Vamos. Pedindo ao Senhor Deus a direção do nosso bate-papo hoje aqui. Santo Deus, nós exaltamos o teu nome e damos graças, Senhor, porque sabemos que tudo, ó Deus, advém de ti, e não há nada, ó Deus, que haja, que ocorra sem a tua direção. E nesta noite, Senhor, nós pedimos o teu direcionamento, para que o Senhor venha não somente a conduzir o palestrante, o nosso irmão Maciel, mas também a conduzir aqueles que vão ouvir, Senhor. Que tudo que seja ensinado nesta noite seja para a glória do teu nome e que todos nós possamos colocar em prática e assim, ó Deus, fazer a tua vontade. Que o entendimento, ó Deus, aqui ensinado seja algo colocado em prática, que não apenas sirva para ouvirmos e deixarmos para lá. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós te clamamos assim em nome de Jesus. Amém. Marcel, você pode iniciar e colocar o retorno aqui? Pode iniciar, então, falando aí a respeito do tema. Em seguida, a gente vai ter um segundo momento que será de perguntas, e aí os irmãos que estão nos acompanhando podem enviar suas perguntas diretamente aí no chat da live, e em seguida a gente vai passando aqui para o irmão Maciel, quando chegar a hora oportuna. Então, Maciel, agora, a palavra. Então, quero saudar os irmãos com a paz e dizer que é um prazer muito grande, né? E agradecer também a confiança da igreja, tá dando um tema tão interessante, mas também tão complexo, né? Para estar fazendo uma abordagem dele. Então, eu queria também só divulgar um pouco, fazer um merchan aqui do canal do Instituto, né? Eu sou presidente do Instituto Calvinista de Filosofia, interinamente, né? E a gente tem feito lá divulgado uma série de materiais de filosofia cristã, né? De cosmovisão. Então, quem quiser e tiver interesse de pesquisar mais sobre esse tema, se aprofundar mais, então eu recomendo nosso canal, né? Lá vai ter uma série de material que a gente já produziu no decorrer aí, mais de 4 anos que a gente tem um canal. Então tem muita coisa boa lá, desde filosofia da ciência, tem sobre arte, tem sobre cultura. Então tem uma série ampla de assuntos, né, para você estar analisando, né? Então, mas sem mais delongas, vamos adentrar no tema, né? O tema que eu vou analisar é um pouco do que foi a revolução sexual, né? Mas antes de iniciar no tema propriamente dito, eu quero refletir com vocês a partir de uma citação do Clark, do Gordon Clark, de como acontece uma mudança cultural. Como é que a gente chegou na visão de sexualidade que a gente tem hoje? Como é que foi que transmutou-se numa visão mais influenciada pela uma visão bíblica para chegar a uma visão predominante no Ocidente, uma visão mais influenciada pelo secularismo, pelo humanismo secular, que a gente vai também tocar um pouco na medida que a gente for avançando nas nossas análises, né? Então, vou começar com a citação do Clark, né? Deixa eu ver aqui se dá para compartilhar a tela, até acho que fica melhor para vocês verem aqui. Deixa eu ver se vai dar acesso. Se não der, eu vou. Vocês vão só acompanhando ouvindo, né? Eu digo que vai dar para compartilhar a tela. Tá dando para visualizar aí, Wagner? Não, ainda não. Tá não? Tá não. Tá carregando nada? Carregou. Tá carregando, na verdade. Deixa eu ver aqui como é que dá para. Pronto. Voltou para onde estava.
Se não der, eu faço só a leitura Não, mesmo. no YouTube apareceu aqui, não tá aparecendo para mim, mas no YouTube apareceu aqui, eu tô vendo Pronto. aqui, entendeu? Pode continuar. Pronto, apareceu Certo. aqui, é para mim agora. Então, vou colocar aqui na tela cheia, né? Só para a gente ficar melhor, para o pessoal que estiver acompanhando visualizar comigo nessa citação. Então, Clark diz o Beleza. seguinte, né? A direção em que uma cultura se desenvolve é falando humanamente, é escolhida por alguns homens excepcionalmente inteligentes. Os autores populares, então, pegam algumas ideias, das principais ideias, atualmente distorcem, diluem consideravelmente e, finalmente, 50 anos ou um século depois, o ponto de vista geral se infiltra em toda a população. Então, essa citação do Clark, eu iniciei com ela porque ela é muito interessante. Ele fala de como acontece uma mudança na cultura, né? Então, mudanças culturais não acontecem do dia para a noite. Se você quer saber quais são as ideias que vão permear a cultura daqui a 50 anos, 30 anos, ou até mais 100 anos, você tem que observar o que é que está discutindo na academia hoje, né? Porque mudanças culturais não acontecem dia por noite. Então, primeiro, geralmente começa com a especulação dos intelectuais. A segunda etapa, você tem a popularização por via dos artistas, jornalistas, e por último, essa ideia se torna popular, né? Ela meio que se torna o senso comum das pessoas. E as pessoas, de forma geral, não tendem a se preocupar de onde veio as suas ideias, né? Tem uma fala muito famosa do Augusto Comte que diz assim, né? Que a vida dos vivos é influenciada pelas ideias dos filósofos mortos. E eu acrescentaria, né? Parafraseando sobre a influência do Olavo, e sem as pessoas terem a mínima consciência disso, né? Se elas fazerem a mínima ideia. Então, essa ideia de você pensa por si mesmo, que você não é influenciado por ninguém, que você pensa sobre sua cabeça, no geral é uma grande bobagem. Por quê? Porque para você pensar sobre si mesmo, você tem que entender muito bem qual é o curso de ideias que dominam a sua cultura. E você tem que dialogar com outras tradições culturais para que você possa transcender ela, ou seja, pensar acima desse mar de ideias. Então é mais ou menos como um peixe, você está afundado no mar de ideias. Para que o peixe consiga sair, vai batendo e sair, dar um pinote fora d'água, dá um trabalho gigante, né? Então, da mesma forma, nós, já adiantando para o nosso tema da revolução sexual, para que a gente entenda o que foi a revolução sexual, a gente tem que entender bem como é que foi os principais pontos, né, que levaram ao desenvolvimento que a gente tem hoje. O que é que causou a revolução sexual? Quais são as ideias que tem por trás, né? Eu não vou poder analisar todas as influências, porque isso caberia uma série de palestras, né? Então, não tem como fazer tudo. Eu tentei resumir, enxugar ao máximo e falar dos pontos principais à luz da obra do Rustono, né? No final, eu pretendo indicar a vocês, né? Então, o primeiro ponto que eu quero analisar com vocês dessa análise dos fundamentos intelectuais da revolução sexual é as ideias do Marquês de Sade, né? Porque Marquês de Sade, ele vai ser um cara fundamental nisso, né? Ele foi um escritor que veio do século XVIII e ele teve ideias que influenciaram muito através do seu livro de filosofia de uma alcova, onde ele propõe uma visão de lei natural, só que não uma visão de lei natural clássica, mas uma visão de lei natural em alguma medida inovadora, né? Onde ele vai dizer que tudo aquilo que é natural é correto. Ele identifica o certo com aquilo que acontece na natureza. Você vai dizer, mas Maciel, o que é que isso tem a ver com sexualidade, com sexo? Tudo a ver. Então, Marquês de Sade vai dizer, qual é o desejo do ser humano? Do ser humano do sexo masculino. Qual é a inclinação dele? A inclinação do homem do sexo masculino é querer ser promíscuo, se relacionar sexualmente com várias mulheres. E de onde é que ele vê esse impulso? Ele vai dizer, da natureza do ser humano. Então, por causa que o homem do sexo masculino ele tem esse impulso para ter uma vida sexual desregrada, então negar esse impulso é que é uma coisa errada. Porque você negar a natureza, você tentar controlar os seus impulsos sexuais, é que é uma coisa errada. Então, nisso ele vai se opor a duas correntes de forma centrais. Tanto a visão socrático-platônica, né, a visão de você controlar os desejos, a visão que vinha muito da filosofia clássica de controle dos desejos, como também no cristianismo. A ideia é que você tem que controlar os desejos, você tem que, para que você possa alçar uma vida de conhecimento dentro da visão clássica, né, da filosofia clássica, você tem que ter uma vida de autocontrole no desejo. E no caso do cristianismo, se você quer ter uma vida de santificação, uma vida de proximidade da vontade de Deus, você tem que controlar o seu desejo. Mas Marquês de Sade, não, ele vai dizer justamente o inverso. Você tem que seguir o seu desejo. Você tem que dar vazão aos seus desejos. É tanto que eu sempre brinco com meus alunos, é que enquanto Platão propôs a República da Virtude, Marquês de Sade ele propõe a República da putaria, do sexo livre, onde ele vai propor que o estupro deveria ser aprovado, o roubo, e ele abomina a religião cristã. Ele diz que a religião cristã deveria não existir. E só deveria existir uma religião que cultuasse a natureza.
e que fosse capaz de dar vazão a esse intento. E o interessante de você observar que essa premissa do argumento de Marquês de Sade, ela continua aparecendo até hoje, né? Lembra aí qual é o argumento central, o ponto central da visão dele. É que aquilo que é natural é correto. Se está de acordo com a natureza normativa. Mas eu ainda não entendi. Como assim? Vamos para um exemplo bem prático disso. É muito comum quando você está debatendo com grupos LGBT, grupos gaysistas de forma geral, o que é que você percebe? Você diz, ó, homossexualidade é pecado. Ela vai contra a lei de Deus. Então, como geralmente eles respondem, eles dizem o seguinte, não, mas a homossexualidade é encontrada na natureza. Você vê pinguins homossexuais, você vê cachorros homossexuais, e assim por diante. Eles vão dizendo uma série de coisas que supostamente você encontra na natureza que são homossexuais, né? Que tem a natureza de homossexualidade. Só o que é que tem de errado aí? Você observa que o conceito de natureza deles é o quê? Qualquer coisa que seja um dado do mundo, qualquer coisa que existe no mundo é algo natural. E não somente isso. Se existe no mundo tal coisa, então ela é certa. Por exemplo, se um pinguim é homossexual, então isso é válido para o ser humano. Então eles tomam o comportamento dos animais como normativo, assim, como dizendo, determinando aquilo que é o correto, aquilo que é o certo de se fazer, e aplicam ao ser humano. Então, o que isso é, se não uma versão 2.0 do argumento de Marquês de Sade, que toda imoralidade sexual é correta simplesmente porque ela é natural. Então, percebam aí, primeira coisa que é já para a gente ficar atento, é a diferença entre o conceito de natureza cristão e o conceito de natureza não cristão. Porque quando nós cristãos falamos de natureza, a gente pensa em quê? Da lei de Deus. A gente pensa no propósito de Deus para uma determinada coisa. O que é o pecado se não uma anomia, uma desordem, uma negação da lei de Deus? João fala em 1 João capítulo 3, verso 4, que pecado é qualquer transgressão da lei de Deus. Então, o pecado nada mais é do que uma subversão da ordem divina, é uma negação da ordem divina. Eu vou aprofundar esse ponto mais na frente. Mas o que eu quero que fique claro para vocês é que, então, quando a gente diz que a homossexualidade é pecado, pegando a homossexualidade como exemplo, mas o adultério, pedofilia poderiam dizer a mesma coisa, o que é que a gente tem visto? A gente tem visto o propósito de Deus para o casamento. Então a gente diz, ó, a homossexualidade é pecado porque Deus criou o homem para a mulher. Então, dado o propósito de Deus, isso é errado. Só que a visão de natureza desses pessoas não leva em conta o propósito criacional de Deus, ele não leva em conta a palavra de Deus. Eles têm visto simplesmente, primeiro, eles excluem Deus e qualquer coisa que existe no mundo caído é natural, é correto. Então, o segundo erro que você vê já de cara nessa visão é que é o seguinte, além deles não levar em conta o propósito divino, eles tomam a natureza depois da queda, depois do pecado ter entrado no mundo, depois de toda a natureza ter sido maculada pelo pecado, eles tomam essa natureza como se fosse normativa. Então, as coisas como são hoje, para Marquês de Sade, é que são a norma. Por exemplo, o ser humano tem um desejo desenfreado na sexualidade, tem um desejo desenfreado na bebida. Para ele isso é correto. Por quê? Porque simplesmente é aquilo que é da natureza do ser humano atual. Mas a gente, como cristão, vai dizer, não, isso não é correto. Essas coisas acontecem porque o ser humano está debaixo do pecado. Isso acontece com o ser humano porque ele está profundamente afundado no pecado. Então, por causa do ser humano ter transgredido a lei de Deus, isso afetou todas as áreas da realidade, todas as áreas do mundo. É tanto que a própria criação, ela guarda a redenção em Cristo Jesus. Paulo deixa isso muito claro em Romanos. Então, seguindo. Então, no 1.2 eu trabalhei aqui uma citação para vocês rapidamente do Rushdon, falando sobre o Alfred Kinsey, que também foi outra figura central para que a revolução sexual acontecesse, né? Ele diz o seguinte, o pensamento de Kinsey repousava nessa premissa. Para ele, qualquer forma de atividade sexual, seja homossexualidade, contato com animais, ou qualquer outra coisa, era igualmente normal e verdadeira como relações conjugais heterossexuais, porque era igualmente natural, isto é, existente na natureza. Mas o que é que a Alfred Kinsey tem a ver com tudo isso? Por volta de 1940, ele fez uma série de estudos sobre a sexualidade dos seres humanos. E interessante que ele foi financiado pela indústria Rockefeller, né? Fica aí para vocês meditarem sobre esse ponto, né? Mas, voltando ao próprio Kinsey, né? Então, ele vai legitimizar uma série de comportamentos a partir disso aí. Né? Ele vai ter experimentos com pedofilia, com homossexualidade, e ele também vai falar que o comportamento do americano médio, heterossexual, tanto do homem quanto da mulher, era mais promíscuo do que se acreditava então. Então, ele vai começar a popularizar, ele vai influenciar, para vocês terem uma noção como ele foi influenciado, ele influenciou Hugh Hoffman, que foi o fundador da Playboy, ele vai influenciar o movimento LGBT.
Então ele vai ter uma série de... O próprio movimento hippie vai ter gente que vai ser influenciada por ele, né? Então os relatórios dele vão dar influência na revista Playboy, vai ter influência na grande mídia, na cultura, inclusive até em leis nos Estados Unidos. Só que depois, com o passar dos anos, descobriram que muitos dos estudos deles, além de ter estudos que foram imorais, como tem relato de crianças que foram torturadas pelos pais, para que o pai testasse em quanto tempo uma criança tinha orgasmo, coisas do gênero, ele, além de ter feito esses atos imorais, eticamente, ele também fraudou dados, então tem uma série de críticas atualmente em seus estudos, né? Mas por que Alfred Kinsey foi tão importante para o desenvolvimento dessa visão deturpada de sexualidade? Porque ele deu o verniz de científico. Ele trouxe o que faltava, porque o cara dizia, não, mas a ciência é neutra. Alfred Kinsey aqui não está defendendo uma visão pervertida sexual como Marquês de Sade, ele está fazendo ciência, ele tem estatística, ele tem dados provando, ele usou o método científico para provar que esse comportamento não é errado. Então, muitos vão se utilizar naquele período da argumentação a partir de Kinsey para legitimizar as suas imoralidades sexuais, né? Então, até hoje, muita gente vai usar o verniz científico, de ciência, para fundamentar a sua visão completamente imoral, completamente deturpada. Então, primeira coisa que a gente tem que ficar alerta enquanto cristão, né? A gente não, simplesmente porque é uma teoria dita como científica, a gente tem que abraçar, não. A gente tem que avaliar os pressupostos. Porque na história recente, a gente pode observar vários casos onde aquilo que foi dito como científico foi simplesmente uma desculpa para introduzir uma série de imoralidades e até de planos macabros mesmo, né? Para a perversão da família e entre outros âmbitos da sociedade, né? Então, voltando ao ponto do Kinsey, então, ele foi importante nesse sentido, né? Que ele deu verniz científico à imoralidade sexual, que vai depois culminar no movimento hippie, né? Vocês têm uma noção, maio de 68, quando ali vai eclodir o movimento hippie, foi fundamentado em anos antes, né? Você vai ver, tem um relatório de Kinsey, já estava nos anos 40, você tem isso defendendo a revolução sexual, né? Você vai ter vários experimentos ocorrendo nos anos 50 com relação a drogas. Então, quando chega nos anos 60, ali naquela década que vai incluir o estoque, etc., elas vão começar a influenciar pelas universidades. Até os primeiros experimentos com drogas começaram já na própria universidade. Você vai ver professores que fazem experimento no campo. Então, eu recomendo até um ótimo documentário do History, mostrando isso, né? Contando a história do movimento hippie, e que, sim, ela, digamos assim, meio que se confunde com a história da revolução sexual, né? Porque o protótipo que a sociedade vai ter posteriormente está ali no movimento hippie. Fica claro a primeira coisa ali. Você vê que é uma separação da visão do sexo como meio de procriar filhos para simplesmente o sexo como uma forma de obter prazer. Eles vão esquecer completamente a função procriativa e vão se enfatizar a função do prazer. Isso vai surgir uma série de transtornos, né? Vai crescer o número de mães solteiras, divórcio, uma série de problemas que vão ocorrer por causa disso, né? E muita gente doente por uso excessivo de drogas e etc, né? Então, vamos partir para a outra parte, né? Eu disse a vocês que a mudança cultural começa pelos intelectuais, a gente citou 2 pontos, né? A gente poderia citar muito mais autores para fundamentar isso, mas eu quis delimitar até para facilitar. A gente falou de quem? Primeiro, a gente falou do Marquês de Sade, que vem lá no século XVIII, com seu livro Filosofia da Alcova, onde ele lança certos pressupostos que vão fundamentar a revolução sexual. E segundo, a gente estava falando agora do Alfred Kinsey, que vai dar um verniz científico, né, por via da psicologia, para fundamentar as suas teorias acerca da revolução sexual, né? Agora, no terceiro ponto, a gente vai ver a popularização disso, né? Quem foi os meios, os veículos de popularização de tudo que a gente falou até agora, né? Primeiro, você vai ter os veículos como Playboy e Penthouse, que vão ser 2 revistas de promiscuidade muito famosas, né? E é até interessante quando você vai ver, né? A Playboy ela surge justamente quando o cara percebeu, né? Que você usar mulheres seminuas para vender produtos chamava atenção. Isso facilitava com que se alcançasse a grande massa, né? Então eles vão começar a fomentar isso, né? Mas não só bem nisso, né? O fundador da Playboy, ele mesmo disse, né? Em palestra, que o objetivo dele era mudar a moralidade sexual dos americanos. Ele não tinha o intuito apenas de vender revista ou vender geladeira ou coisa do gênero, ele tinha o intuito também de mudar a percepção dos americanos em relação à sexualidade e à família, né? O mesmo acontece com a Penthouse, né? Que foi outra revista muito famosa lá nos Estados Unidos. Outro movimento também que vai popularizar isso é o movimento hippie, né? Quem não ouviu falar do movimento hippie, talvez conheça o seu lema, né? Faça amor, não faça guerra. Qual era a ideia de fazer amor ali? Era de você cuidar do próximo, de você fazer uma nova amizade? Não.
você ter relações sexuais. Porque qual era a ideia, né? Se o ser humano ele não canaliza sua energia sexual para ter relações sexuais, ele vai utilizar para a guerra. Então, a ideia deles era o seguinte: se o ser humano não canaliza sua energia sexual para trabalhar, para guerrear, ele vai ser uma pessoa mais livre. Você tem que canalizar sua energia sexual para viver uma vida de sexo livre. Então, eles diziam que os americanos eram uma nação muito destacada, tanto no âmbito econômico como no âmbito da guerra, porque os americanos eram reprimidos sexualmente. Então, se você liberasse as pessoas sexualmente, as pessoas parariam de fazer a guerra e parariam de tanto se preocupar com dinheiro, de capitalismo, política. Então, eles tinham essa visão bem tosca e idealizada, né? E nesse mesmo inteirinho, você vai ver também uma nova onda de resgate do ocultismo, né? Você vai ter o satanismo de Lavé incluindo, você vai ter vários movimentos de pseudo-espiritualidade mística incluindo nesse período. Caberia uma palestra só para a gente analisar esses movimentos, né? Mas tudo isso vai estar incluindo nesse mesmo tempo, né? Então você vai ter a segunda onda do movimento feminista aparecendo nesse meio período, né? Falando que a mulher deveria voltar ao mercado de trabalho, que a mulher que fica só em casa ela está sendo escravizada, direito ao aborto, a mulher tem que ter direito à liberdade sexual. Então entenda direito à liberdade sexual como o seguinte: a mulher tem direito de ser tão promíscua quanto os homens são. Então, quando as feministas falam de liberdade sexual, é isso que elas querem dizer, né? E também o movimento LGBT, né? O movimento gay vai estar também nesse período eclodindo. Né? Interessante que outro movimento paralelo que geralmente é omitido é o movimento pró-pedofilia, né? Também por influência do relatório 15, o movimento pró-pedofilia vai estar incluído. Eu acredito que no final dos anos 70 você já tem isso já sendo de forma assim, bem divulgada, né? Então, partindo para 1.4 agora, né? E é interessante que Máxima de Aleister Crowley, que foi um satanista muito famoso, talvez um dos mais famosos da história, né? Ele se auto-intitulava, inclusive, a besta, né? Eu sou a besta. Mas vejam só como era bonito a frase dele, né? Quem é que vai ser contra uma frase tão bonita como essa? Vejam o que ele dizia: faça o que você quer, que seja toda a lei. O amor é a lei. Faça o que tu queres, isto é a lei. Inclusive, Raul Seixas repetia muitas vezes durante suas músicas esse trecho aí de Aleister Crowley, né? Aqui no Brasil, você diz, mas no Brasil ninguém me falava de Aleister Crowley. Falava assim. Raul Seixas, a ideia de sociedade alternativa, e toda uma série de conceitos que vieram posteriormente, começou aí, né? Você vai ver que Aleister Crowley se viu como base, né? Então, as pessoas dizem, eu sou contra o satanismo, mas costumeiramente diz, não, você tem que seguir seu coração, você tem que fazer o que você deseja. É proibido proibir. A única lei é a sua vontade. Minha vontade determina o que é o certo, o meu desejo determina o que é o certo. Essa era a ideia central do movimento hippie, né? Então, todos esses conceitos que eu estou trabalhando com vocês são justamente o fundamento intelectual do que vai ser a evolução sexual, né? Então, você vê que tá tudo de ruim junto, né? Você tem filósofos promíscuos, você vai ter verniz científico de psicólogos promíscuos, fundamentando vários movimentos que são totalmente equivocados na sua moral sexual, e ainda por cima você tem essa relação clara com o ocultismo, né? Tem um caso do Lavé, que o próprio documentário do Richard menciona, né, que ele era oficina sobre canibalismo. E numa dessas oficinas, disseram que ele serviu de carne humana de verdade, que veio por via do médico, né, que era seguidor dele, levou. Então, vocês para ter uma noção do grau de maluquice que chegou, né? Então, vamos resumir até agora esses pontos centrais, né? Então, os fundamentos intelectuais da revolução sexual, a gente vê, primeiro, a ideia que o certo é aquilo que está de acordo com a natureza. Então, tudo aquilo que você encontra no mundo, você encontra em qualquer lugar da natureza, é certo. Tudo que é na natureza caída, sua inclinação é certo. Segundo, a revolução científica tem seu pano de fundo científico com Alfred Krins, né? Através do relatório, ele vai tentar provar estatisticamente que era normal você ser homossexual, né? Pelo menos, segundo ele, 10% da população americana era. Então, por isso, não existiria nada de errado, né? Essa era a ideia dele. Terceiro, você tem a popularização por essa via, né? Você vai chegar às grandes massas através dos hippies, movimento feminista, movimento gay, e também dos jornalistas, né? Os jornalistas e a mídia vão ser também um dos catalisadores, né? E por último, a gente viu que você tem essa fundamentação no satanismo, né? O satanismo vai ser um dos catalisadores também, mas não somente o satanismo propriamente dito, né? Do Lavé ou o próprio de Crowley, mas também o ocultismo no geral. Eles vão tentar fazer uma fusão do movimento hippie com vários movimentos pseudo-espiritualistas que advêm da nova era. Então, seguindo, né? Então, daí que depois você vai ter a distinção que a gente tem hoje, né? A distinção entre gênero e sexo, né?
Então, antes para a gente entrar nessa questão, né, existe toda uma controvérsia nessa ideologia de gênero, uma ideologia queer, que seria uma coisa ou outra, né? Eu coloquei essa citação, mas eu não vou ler para a gente ganhar tempo, né? Mas, em resumo, a citação aí que eu coloquei, ela trabalha a seguinte ideia, né? Que uma ideologia é quando você reduz tudo a um aspecto da realidade. Você tenta explicar toda a ordem criada por Deus a partir de uma parte do mundo. Como assim, Maciel? É interessante você ver esses movimentos identitários que tudo eles analisam através da lógica sexual, né? Por exemplo, eles querem mudar a linguagem, tirar os pronomes masculino e feminino, porque isso aí afeta a questão sexual. Você tem que abolir o Dia dos Pais, porque isso afeta a questão da abordagem sexuais. Então, tudo eles vão interpretar à luz dessa visão identitária, né? Tudo tem que ser interpretado à luz. Então, por isso que é uma ideologia, né? Eles resumem toda a realidade ao sexo. Para eles, o sexo é a coisa mais importante do mundo, né? Então, você vê que os grandes debates que existem hoje, muita gente diz, não, porque os cristãos só pensam em sexualidade, eles ficam se metendo na vida sexual dos outros. Mas não é os cristãos que provocam esse debate, é justamente os não cristãos que vêm no decorrer dos anos batendo nessa tecla com os mais variados temas, né? Se você parar para observar, os grandes temas que a gente debate hoje, alguns dos grandes temas, né? Vou colocar assim para ser mais preciso, você vê questão de aborto, casamento LGBT, você vê problema também relacionado a quantidade de mães solteiras, né, de filhos sem pai. Todas essas coisas, de alguma forma, estão ligadas à revolução sexual, né? E essas pessoas de volta e meia estão trazendo sempre à tona, sempre tentando observar tudo à luz do óculos da revolução sexual, né? Então, tudo hoje, qualquer coisa já dá moído para as feministas estarem reclamando. Não, isso é machismo, você está dizendo que não posso fazer isso porque é mulher? Ah, mulher é isso, mulher é aquilo. Então, não é difícil você alcançar a prova para mostrar que isso é uma ideologia, né? Então, seguindo, né? Então, o que é o gênero? O gênero tem a ver com a maneira como as pessoas se enxergam, identificando com os padrões de comportamento masculino ou feminino, ou ainda oscilando entre um e outro. Costuma ser classificado como gênero fluido, esperando para uma determinada sociedade. Sexualidade. O sexo, por sua vez, diz respeito apenas ao corpo masculino ou feminino, especial, a genitália. Podemos também contemplar exceções como intersexuais, por exemplo, hermafroditas, ou seja, trata-se de uma referência estritamente biológica e física, né? Então, no geral, eles vão fazer uma distinção entre sexo e gênero, né? É comum esses movimentos, como o sexo sendo masculino ou feminino, né? E o gênero seja aquele que é fluido, né? Aquilo que você pode mudar, aquilo que é um construto social, né? É muito aquele negócio do cisgênero, o transgênero, justamente tá ligado a isso, né? Tá ligado a essa concepção que eles têm dessa fluidez do gênero, né? E é interessante que com a teoria queer, você gerou-se um problema, né? Porque você não é homem ou mulher, você está homem ou está mulher, você pode mudar o seu gênero, você está de forma fluida, mudando sua sexualidade. Então, essa é uma das visões mais esquisitas, né? Que o movimento traz, essa ideia que você pode estar mudando sua sexualidade constantemente, né? Por isso que você vê essas coisas bizarras, né? O cara disse que era homem, mulher. Eu lembro até de um caso assim, bem esquisito que eu vi no Fantástico, que foi um caso de um cara que ele disse que ele não se identificava como homem, né? Então ele fez uma cirurgia para tirar a sua genitália e virou um transexual, né? Só que ele não gostava de homens, ele gostava de mulheres. Então ele era um homem lésbico que gostava de mulher. Então tem umas coisas bem esquisitas mesmo, né? Mas isso tudo está vinculado à teoria de gênero, né? Então, recapitulando, gênero refere-se à construção sexual dos comportamentos do homem, da mulher, os padrões de comportamento masculino ou feminino, né? Que você pode construir, você pode oscilar entre eles, você pode ser cisgênero, transgênero. E a sexualidade está estritamente ligado ao sexo masculino ou feminino. Então, seguindo, né? Então, a definição da teoria queer é importante a gente gravar isso, porque a palavra ela vem do que a gente, costumeiramente, a gente até falava, né, informalmente, fulano é meio estranho, para se referir com aquela pessoa que tinha tendências homossexuais. Então, queer vem dessa origem aí, né? Então, diz o seguinte, a palavra que em inglês significa estranho, esquisito, simplesmente inadequado, e começou a ser usada como adjetivo pejorativo, trata-se de uma crítica quando alguém era chamado de queer. No entanto, o movimento LGBT apropriou-se dessa palavra e assimilou como conceito para instalar-se como um conjunto de iniciativas inadequadas ao padrão social que queriam questionar a heterossexualidade como norma. Tudo era heteronormativo, passou a ser questionado pela performance de pessoas queer, né?
Então, um exemplo bom assim disso é o Pablo Vittar, né? Ele é a encarnação disso aí, né? Pablo Vittar, tem gente que não sabe que é teoria clínica, mas sabe quem é Pablo Vittar, né? Então, a ideia de você pega aqueles conceitos filosóficos, de fluidez sexuais, mudanças, e você vai e aplica dentro da cultura, né? Você vai tendo isso cada vez mais próximo das pessoas, né? Então, cada vez mais está tentando sendo colocado como se fosse algo normal, né? O intuito é questionar mesmo. Então, eles ressignificaram a palavra qui da mesma forma que eles ressignificaram a palavra vadia, né? Tá? Por exemplo, você tem a marcha das vadias hoje, que é uma massa feminista. É a mesma coisa, eles pegam certas palavras e ressignificam. Eles são muito, costumeiramente, trabalham em ressignificar palavras. Eles são adeptos da nova língua, né? Que falava George Orwell. Então, já caminhando para o fim, né? Eu queria pontuar para vocês nesse terceiro ponto que a revolução sexual é uma rebelião contra Deus, né? Como eu disse a vocês, o pecado, ele é uma anomia, ele é uma desordem. Então, é quando você vai contra a lei de Deus. Então, o cristão, quando ele pensa em natureza, ele não pensa no que existe no mundo, ele pensa na ordem criada por Deus. Qual é o propósito de Deus para determinada coisa? Então, é aí que eu vou entender o que é essa coisa. Então, o cristão só pensa na natureza a partir do propósito de Deus. Então, a revolução sexual não é promover o amor, ela promove o óbvio em relação contra os mandamentos de Deus. Então, quando você promove divórcio, pornografia, imoralidade sexual e qualquer coisa dentro desse escopo, você não está promovendo o amor. Não é como Barack Obama, né? Quando o casamento gay foi aprovado nos Estados Unidos, o amor venceu. Não foi o amor venceu, foi o ódio, né? Porque você levar outras pessoas a transgredir os mandamentos de Deus e ir em contra os mandamentos de Deus é um equívoco, é um erro moral. Não é um incentivo a pessoa a viver uma vida santa. Então, você ama aquela pessoa quando você incentiva ela a agir de forma correta. Então, por isso que a revolução sexual é uma promoção da rebelião contra Deus. E ela é consequência de uma cosmovisão moderna que vê o homem como uma lei para si próprio. Vê o ser humano como critério final de tudo. O ser humano que julga e interpreta a realidade, né? Então, o ser humano, desde o Éden, você vê o humanismo aparecendo, né? O Rush Doane fala disso, né? Que quando a serpente faz a proposta, né? Vocês serão como deuses. A ideia de que vocês serão um critério final de tudo. Agora eu não preciso mais da palavra de Deus para interpretar o mundo. Eu posso interpretar o mundo a partir da minha própria perspectiva. Eu determino o que é certo e errado. Então, todo esse subjetivismo moral, né, que eu digo que é certo e errado, o que é certo para você não é certo para mim, já é consequência disso, né? Então, a revolução sexual é simplesmente uma consequência dessa cosmovisão humanista que vem ganhando força, né? O Dano até coloca no Político da Pornografia que a cosmovisão judaico-cristã ela construiu a civilização ocidental. E a cosmovisão humanista está fazendo isso, tentando derrubar, tentando destruir a nossa civilização. Então, é um conflito cultural fortíssimo, né? A gente tem que se levantar com toda a força que a gente puder, né? No 3.2, eu pontuei aqui a teologia inclusiva, né? É uma abominação, né? Toda essa tentativa de reinterpretar a escritura para se acomodar a hermenêutica feminista, a visão feminista, o movimento LGBT, isso é uma abominação contra Deus, né? O problema não está nos textos bíblicos que não são claros. O problema é que os pressupostos culturais que as pessoas querem empurrar e forçar a todo jeito na Bíblia faz eles querem reinterpretar a Bíblia, né? Lançaram até uma versão da Bíblia LGBT, que era a versão Rick James. Tem uma versão muito famosa da Bíblia, né? A Bíblia do Rei Tiago, que é a King James. Então, eles lançaram a Rick James para tentar afrontar a visão dos cristãos, né? Então, no 3.3 eu coloquei, né? Os cristãos devem se engajar na luta cultural contra a revolução sexual, tanto na teoria como na prática, né? E no 3.4 eu coloquei um desses exemplos, né? Combatendo a imoralidade sexual no nosso meio, divórcio, promovendo grupo de luta contra a pornografia, ajudando mulheres que não querem abortar, etc. Ou seja, não adianta a gente só se pôr na teoria, né? A gente tem que fazer isso, a gente tem que, por todos os canais, a gente criticar esses comportamentos, expor os erros que estão relacionados a eles, mas não somente isso. A gente tem que fomentar o cristianismo através de toda a cultura, né? Porque a gente só vai vencer a imoralidade, não é apenas a gente trazendo um padrão de decência tradicional, não, a gente tem que lutar ou uma visão geral, não, a gente tem que trazer o cristianismo de volta, as pessoas têm que se converter a Cristo. Nunca foram nem expurgar a imoralidade da cultura através de Cristo. Então a gente tem que levar o cristianismo tanto na teoria, ou seja, defendendo as ideias do cristianismo, mostrando que o cristianismo é superior intelectualmente em todas as áreas, mas também expurgando o nosso meio, né? Divórcio, promovendo grupo de luta contra a pornografia, né? Porque não adianta a gente só dizer que é contra a moralidade sexual, mas se a gente não auxilia, as pessoas querem sair disso, né? E também fazendo até trabalho, tentando ajudar mulheres que querem abortar. Não adianta dizer, sou contra o aborto, mas não auxilia mulheres que não querem abortar, né? Um exemplo que eu acho muito bonito disso, que ocorre lá nos Estados Unidos, é com a Apology Church, do pastor Jeff Durbin, que lá tem vários apoios. Eles vão para frente das clínicas de aborto lá dos Estados Unidos e dizem, ó, se você não quiser abortar, a gente vai cuidar do seu filho. Então a igreja tem todo um orfanato lá para amparar
as crianças que são desamparadas, né? Eu estava lendo hoje no livro do Rushdon sobre caridade, achei muito interessante, né? Que ele dizendo que a igreja, no passado, ela tinha tribunais, tinha lugar para pessoas que eram viajantes, para órfãos. Então, a igreja cuidava do auxílio das pessoas numa gama ampla de coisas. Hoje que a gente pensa que é dever do Estado, é um equívoco. Essa ideia de a gente confiar tudo no Estado é um abandono da providência divina, um abandono da confiança no Senhor. A gente tem que confiar em Deus. E a igreja deve retomar o seu papel. De quê? De cuidar do órfão, do necessitado, da viúva, das pessoas desamparadas. Então, quando cristão, a gente tem que pensar em viabilizar meios para isso, né? A gente tem que influenciar na educação, na cultura. Então, todas as áreas do mundo têm que se submeter ao Senhor de Cristo. Tem que ser ordenada a partir de Cristo, né? Então, para finalizar, né? Só recapitular os pontos principais que a gente viu, né? A gente viu os fundamentos intelectuais da revolução sexual, né? A gente viu, segundo, a diferença entre gênero e sexo, foi o segundo ponto. E, por último, a gente viu que a revolução sexual não era mais do que uma rebelião contra Deus, né? E, por último, sem mais nenhuma delonga, eu quero só finalizar com uma citação do Rushdon, que se encontra no livro Política da Pornografia, que é um livro sensacional. Infelizmente, eu não posso detalhar mais coisa dele por causa do tempo, né? Mas eu vou ler aqui para vocês uma citação que resume bem o espírito do livro e a sua tese central, né? Diz assim: não podemos impedir a cosmovisão pornográfica simplesmente opondo-se a ela. Nem podemos fazer cessar a pornografia na internet, banca de jornais, TV, a cabo ou rede de satélite. A cosmovisão que justifica o mal exige o direito de degradar e compuscar, deve ser confrontado com uma única antítese, a cosmovisão cristã. A fé moderna no homem e na supremacia de seus impulsos deve ser respondida com as declarações de Deus enquanto soberano dispensador da lei e da graça. Então, finalizo dizendo isso, né? A gente só vai vencer essa batalha cultural promovendo o cristianismo, né? Levando o evangelho às pessoas e aplicando a lei de Deus em cada área, né? Retomando os papéis que têm sido terceirizados para o Estado e aplicando a lei de Deus, cuidando do órfão, da viúva, amparando as pessoas que querem vencer a imoralidade sexual. Ou seja, os cristãos deveriam ser os campeões do NoFap, né? A gente deveria ser os primeiros a falar disso e incentivar as boas práticas sexuais, né? Então, por aqui eu finalizo. Agradeço a paciência de vocês aí e fico aberto às perguntas. Amém, Varão. Graças a Deus pela explicação. Vamos aguardar aqui os irmãos fazerem alguma pergunta, mas por enquanto, Marcelo, tinha um comentário a fazer. Assim que tiver alguma pergunta aqui, direto no chat, os irmãos podem perguntar aí, podem fazer as perguntas que eu repasso aqui a Marcel. Mas, na verdade, é um comentário, né, e uma pergunta, assim, como você vê essa situação. Porque a base que a gente vê de tudo isso que aconteceu tem seu início, da Revolução Sexual, tem o início ali nos anos 60, né, nos Estados Unidos, como você bem explicou aí, a questão do movimento hippie, e bem antes, né, já começando com aquelas formas de investimento lá do camarada lá, que eu esqueci o nome que você falou aí, o Kinsey, né? Acho que é isso. O Hoffman, fundador da Playboy. Com o relatório, isso, né? O relatório Kinsey ainda é anterior, dos anos 40. Ele vai dar o verniz científico para o que vai vir depois. Verniz científico. Uhum. Porque ele lança 2 livros, só para complementar, Wagner, sobre o comportamento sexual do homem e da mulher. Sim, sim. Então, mas o que é interessante é que isso, alguém pode pensar até o contrário, né? Mas isso não ficou apenas no contexto americano, né? A gente vai ter muito isso na nossa sociedade. Os Estados Unidos, eles sempre são copiados, principalmente no que não presta, né? A gente aqui, o Brasil, acaba copiando muito do que não presta de lá, e isso influencia totalmente a sociedade brasileira, né? Tanto que hoje você vê algo de péssima qualidade, quanto o próprio funk carioca que se tem hoje no Brasil, e que a maioria de suas letras são todas pejorativas no sentido sexual, e não apenas isso, né? O próprio contexto onde elas são inseridas, onde a música é utilizada, né? Nos bailes funks, aquela coisa toda da promiscuidade. E você vê que isso foi sendo traçado um processo, né? Não foi da noite para o dia que surgiu isso. Eu começo a observar, na época da minha infância, eu sei que tem alguns irmãos que talvez você também, Marcel, que chegou a acompanhar, por exemplo, os Mamonas Assassinas, né? Com aquelas letras bem escrachadas e meio que em duplo sentido,
E você vai vendo assim que no decorrer da música, isso, eu estou usando o exemplo da música, é claro, né? Mas para a gente ver que isso foi piorando, né? Com o passar do tempo, aqui no Brasil também. E que teve uma influência muito grande até chegar na promiscuidade que a gente tem hoje, totalmente aberta. Quer dizer, as letras de músicas, elas já não são mais disfarçadas, né? São escancaradas, né? O que eles pregam hoje não é mais escondido. Como que você analisa tudo isso, Marcel? Como que você reflete todo esse processo também na cultura e no contexto brasileiro? Vou retomar um ponto que eu falei no início, né, da citação do Clark, que toda mudança cultural ela começa primeiro com a especulação dos intelectuais, ou seja, você vai ter os intelectuais especulando lá na universidade, etc. Você vê isso no próprio movimento hippie, né? Quem levou droga a grandes massas começou com os intelectuais. Quem levou o relatório 15, essas informações de como a sexualidade normal, o sexo fora do casamento era normal, foram os intelectuais, levaram para o povo. E você vai ter os canais de popularização disso. Quais são os canais de popularização? Os artistas. Você vai ter lá no movimento hippie, você vai ter, eu lembro, né? Sexo, drogas, rock and roll. Eu sou fãzoca de rock, né? Mas eu sei que o rock foi um instrumento cultural para promover essas ideias, né? Então você tem o rock como sendo instrumento para isso, e depois você vai ter outros estilos, né? Não vai ficar só no rock. Hoje a gente tem aqui no Brasil, um exemplo claro disso é o funk, né? Mas não fica só no funk. Você tem, como você citou, o exemplo do Mamonas, tem outras bandas também, como aqui no Brasil, o Raimundos também, que era uma banda de rock. Então, várias bandas vão popularizar isso. Então, você é bombardeado por vários fios. Você é bombardeado com educação sexual na escola. A vertente do axé também, né? Lá na Bahia, né? Não sei se você lembra bem daquelas bandas como Tchan, aquela coisa toda lá, que os caras faziam aquelas músicas horríveis e colocavam aquelas mulheres para dançar. Na boquinha da garrafa lá, né? Exatamente. Você não vê isso ligado a um determinado movimento musical ou artístico, né? Mas em vários segmentos, né? Mas pode continuar, Marcelo. Então, isso é uma escalada, né? Você tem primeiro os intelectuais, você tem a popularização por via da mídia, então dos artistas, dos jornalistas, e você tem a última etapa quando chega na população, né? E você vê isso é gritante. Se vocês pegarem os dados da quantidade de mães solteiras que é no Brasil, isso é algo assustador, tanto aqui como nos Estados Unidos. E isso traz uma série de consequências sociais, né? Você tem estatística dizendo que a maior parte dos criminosos, cerca de 70% é filho de mãe solteira. Você tem uma série de crianças crescendo desajustadas socialmente, as crianças tendem a ter mais doenças depressivas, suicídio, uma série de coisas, né? Então você vê isso afetando várias áreas da sociedade. Não precisa ser nenhum gênio para perceber isso, né? O cara é criado sem pai e sem mãe. Então a tendência é que ele vai passar por uma série de transtornos, né? Então, toda a revolução sexual, já no movimento hippie, não sei se tu chegasse a ver o documentário todo, Wagner, que eu te mandei, mas já no movimento hippie você já via isso, né? Você vê um caso que o documentário do History menciona, que os pais estavam dando LSD para criança. Eles dão droga para criança. Não, porque a LSD é um barato, aí a gente queria que nosso filho entrasse no barato também. Você vê a mentalidade de Jegnal que já tinha naquela época, né? Então, o movimento hippie é um experimento do que toda a sociedade vai se tornar. Você observa de ocultismo, relativismo, tudo estava ali. É um experimento. Até no livro que eu estava lendo hoje sobre a ameaça pagando, Peter Jones, já na preparação para a palestra, ele fala disso, né? Que aquele paganismo ali que estava sendo levado, aquele estilo de vida ali dos hippies, dos anos 60, ele nos anos 90 vão estar na política dos Estados Unidos. Então é a mesma coisa. A galera que foi influenciada por Raul Seixas, por movimento dos anos 70 e 80, eles hoje estão na política. Estão justamente fazendo leis a partir desses princípios, né? E um dos catalisadores desse movimento hippie aqui no Brasil foi Raul Seixas. Você vê ele várias vezes citando, inclusive, a frase de Aleister Crowley, né? Ele tinha contato com o telema, com certas seitas ocultistas. Então, se você pega as próprias letras de Raul, você vê isso, o Rock the Devil, do Raul Seixas. Então, você vê que foi um veículo de transmissão da cultura para o nosso povo, né? Muita gente nunca ouviu falar de movimento hippie, mas a Raul Seixas, você pega as pessoas mais antigas, já ouviram falar, já escutaram alguma música. Então, é bem interessante você ver, né? Como foi essa escalada até chegar às grandes massas, né? Isso nunca se acaba, né? Porque você vai ver, eu vi no documentário, né? Inclusive, acho que é interessante a gente deixar aqui o link na descrição, depois se os irmãos quiserem ver, um documentário muito bom esse do History, que os Beatles também tiveram um papel super importante na disseminação das ideias, que dura por um tempo, né? E depois se acaba, né? Mas porque ele já tem outras ideias ali sendo movimentadas e tal, que é justamente o que acontece, né? No contexto
da revolução sexual. Ela nunca se encerra com um movimento, né? A gente pode perceber isso. Ela sempre se renova a cada tempo, de tempos em tempos, né? E é interessante, Wagner, você observar, né, que ela vai tomando maiores proporções, né? Então, gradativamente, a gente pode até observando na nossa vida, observar isso até você vê que gradativamente a coisa foi avançando, né? Você tinha antes namoro, aí depois ficou ficar. E eu estava vendo um documentário do Netflix sobre essa questão da sexualidade. Gente, as pessoas lá, era um grande evento lá nos Estados Unidos, numa praia, inclusive quem me indicou foi Marcelo, né? E era assim, tipo, a galera se encontrava para transar. Eu nunca vi a menina. Eu vi ela a primeira vez, ela vem cá, fulano, dava um beijo, levava pro quarto, transava. Eu não sabia nem o nome dela. Depois a menina sai do quarto, no documentário, o cara vai falar, mas você sabe como era o nome dela? Não me lembro o nome dela, não sei quem era, não. Então ele vai mostrando como o sexo foi banalizado. Nesse documentário mostrando como o sexo foi banalizado. Os caras iam pra praia, transavam loucamente, e eles também não falavam do escalonamento, né, que é outro fenômeno relacionado a isso. Quando você tem a promiscuidade se exacerbando, você sempre tem um fenômeno de escalonamento. Isso você vê desde do século XVIII, lá com o Marquês de Sade. Marcel, que diabo é escalonamento? É simples. Por exemplo, o cara começa com promiscuidade simples. Botar a cangaia na mulher, arrumar um amante, esse tipo de coisa. Depois ele vai começando a ficar com paradas mais malucas, né? Sexo com animais, travesti, surubas, orgia, e assim o negócio vai escalonando, né? Até necrofilia e outras bizarrices mais, né? Sexo envolvendo urina. Então a tendência é isso. Você, inclusive, percebe isso nos viciados em pornografia, né? Eles começam com pornografia leve, com sexo heterossexual, e vão escalonando para coisas cada vez mais bizarras, né? Sexo com ET 3D e as coisas mais malucas possível. E você vê isso na sociedade também, né? O próprio Marquês de Sade, ele define o estupro. E nesse documentário que eu vi, eu achei interessante isso, né? Que lá no final do documentário terminava contando casos de estupro, né? As mulheres começaram a ser estupradas nesse lugar lá, que estava acontecendo, era uma praia lá nos Estados Unidos que acontecia uma festa. Então, várias mulheres foram depois relatando que foram abusadas sexualmente lá. Os homens chegavam, metiam a mão na bunda dela sem falar, metiam a cara nos seios dela. Então, era um negócio assim, completamente avacalhado. Então, quando você tem esse escalonamento, a tendência é que você vá para isso mesmo. Porque o homem passa a ver a mulher simplesmente como instrumento de realização dos seus desejos. Então, ele não vê a mulher como ser criada em imagem e semelhança de Deus, mas simplesmente como um meio para realizar os seus desejos. Então, você vê um escalonamento disso, né? Que cada um, tanto o homem passa a ver a mulher como instrumento de realização do desejo, como o outro. Então, cada um passa a tratar o outro como objeto, né? Muito comum as pessoas dizerem, hoje, as pessoas no relacionamento não se tratam como indivíduos, mas como objeto. Mas isso já é uma consequência da revolução sexual. Por quê? Meu celular, pegar o exemplo aqui, né, de velho Bauman. Meu celular, quando ele começa a dar problema na sociedade descartável e líquida, né, usando a terminologia de Bauman, eu faço o quê? Eu jogo fora. E a mesma coisa é a pessoa. Eu tenho relações sexuais com ela, se ela começa a me dar dor de cabeça, começa a reclamar e querer que eu mude alguma coisa, descarto ela e vou atrás de outra pessoa. O Tinder é o quê? Um catálogo de gente. Toda hora eu tô lá passando gente. Essa aqui já me encheu o saco, vou passar para outro. E assim vai. Então você passa a não tratar outra pessoa como um ser humano, mas trata simplesmente com uma coisa que você usa e descarta, quando começa a dar problema. Lembrando que essa promiscuidade no Brasil é institucionalizada, né? Todos os anos acontece em fevereiro, chama-se o Carnaval, né? Nós temos aqui ainda, Marcel, a participação do Lu Jefferson aqui. Ele fez um comentário aqui interessante, que a gente falou da música, né? Mas teve outros meios também de artes, né? E até em outras áreas, como a publicidade, né? Ele fala aqui que a partir da década de 70, a revolução sexual, inclusive, começa a influenciar também na publicidade, né? Que vem a ser outros meios, né? Como você citou aí por cima também, mas que de fato acontece, né? As artes, de forma geral, são influenciadas, né? Hollywood é influenciado e isso respinga na gente aqui. E, assim como o Jefferson fala, a publicidade também não é diferente, né? Eu queria só comentar, Wagner, só falando sobre Hollywood, né? No próprio documentário que a gente mencionou, mostra isso, os hippies adentrando em Hollywood. Então não foi acaso. Aquelas pessoas que estavam no movimento hippie, elas queriam promover os seus valores. Então elas começaram a fazer uma série de filmes onde era exposto o valor hippie. Que valor, Marcelo? De uso de drogas, sexo livre. E isso foi só aumentando, né? Porque eles entraram já mais ou menos nos anos 70. E depois foi só aumentando, né? Mais hippies foram ficando mais velhos e entrando na indústria do cinema. E quando você vai ver a indústria do cinema hoje, é um negócio totalmente promíscuo, né?
Dificilmente você vê uma série que não tenha pelo menos uma cena de sexo. Eles querem toda hora estar empurrando você. Sexo, 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 sexo. É aquilo que eu falei da ideologia, né? A ideologia, ela pega uma parte da criação de Deus que é boa e começa a enxergar toda a parte daquele óculos. Então, tudo isso que... Às vezes até um negócio descontextualizado, não tem nem sentido, mas tem que empurrar uma cena de sexo para vender, né? Então, é aquela velha estratégia, pegando o link que o Jess falou de publicidade, né? Que o Hugh Hoffman percebeu lá da Playboy. Que ele pegava uma geladeira e botava uma mulher pelada e vendia mais, ou uma mulher seminua, sendo aplicado em escala maior nas séries. Essa série aqui o cara vai assistir, vamos pegar Game of Thrones, seja lá qual série for, vou botar aqui as mulheres nuas, porque no Game of Thrones eles escolhiam atriz pornô mesmo, não era um negócio aleatório, não era algo pensado. Então as mulheres da atriz pornô aqui, botar um enredo envolvente, a galera vai cair matando, vai ter uma legião de fã. E assim eu vou capturar o imaginário das pessoas. Exatamente. Os irmãos podem ficar à vontade, nós ainda temos tempo aqui, algum tempo. Podem fazer mais perguntas aí, quem quiser fazer. Uma coisa interessante ainda nesse assunto, Marcel, é que o papel do cristão nesse consumo dessas artes é super importante, né? Porque às vezes a gente tem em mente o seguinte: não, mas mesmo sendo uma série que contenha muita pornografia, não tem problema se eu ver e tal. Bom, a série ela só é produzida porque há público. Hoje, de vez em quando, eu converso com minha esposa e a gente fica procurando alguma coisa para assistir que tenha menos promiscuidade, que tenha que seja, sei lá, que tenha um sentido mais... Por exemplo, a série fala sobre sei lá, zumbis, né? Que é uma coisa que eu gosto. The Walking Dead. Aí o cara vai lá e coloca cenas de sexo toda hora, né? Não The Walking Dead não tem não, ainda bem. Mas aí vai lá e coloca toda hora uma coisa que não tem nada a ver com aquele tema. Então, eu acho que é papel do cristão selecionar bem isso e não assistir de forma nenhuma, né? Não compartilhar. Eu acho que tem a ver muito com o que o apóstolo Paulo fala, né? Que não apenas é culpáveis aqueles que fazem abominações contra o Senhor em Romanos, né? Quando ele escreve aos Romanos, capítulo 1, mas também aqueles que compartilham, que concordam com aqueles atos. E aí, de certa forma, a gente acaba concordando com essas coisas, né? Quem sabe no dia, quando o cristão ele parar para pensar no que ele faz quando ele assiste determinadas coisas, sem filtrar, e começar a não assistir, a não consumir isso, a indústria ela vai começar a produzir coisas que os cristãos assistam e, assim, filtrar isso, né? Limpar, passar por uma limpeza nisso. Não é à toa que a gente tem a saia gospel, né? É por causa disso, né? Era a moda evangélica, a loja ali, porque tem os cristãos para, digamos assim, para consumir aquele material. A gente tem que lembrar que o capitalismo funciona por oferta e demanda. Se tem uma demanda pelas séries boas, que tem bons valores, vai ter gente produzindo. Agora, se os cristãos ficarem consumindo simplesmente as mesmas porcarias que o mundo, a gente não vai ter acesso. Eu queria só responder a questão de Paulo, né? Tu pode ler para o pessoal, ele botou no nosso chat privado aí. Tem 2 questões dele. Lê aí para o pessoal e o comentário, né? Pronto. Paulo Vitor, nosso irmão aqui, que quem não sabe, ele era para estar junto conosco hoje aqui, mas deu probleminha na câmera dele. Ele fez a seguinte questão, ele disse: como o cristão pode buscar a pureza em uma sociedade com a sexualidade exacerbada e distorcida? Tem outra também, Wagner. Lê só a anterior que eu vou responder a pergunta dele. Lê, por favor. A outra é a seguinte: como os cristãos podem transmitir a sua visão moral além dos nichos da igreja? Por exemplo, nas artes, literatura, mídia. Interessante essa. Vou começar da segunda, né? Porque foi a primeira que ele fez para a primeira que o Wagner falou. Então, primeiro, como transmitir, né? Eu acho que o primeiro caso foi o que eu terminei falando, que os cristãos deveriam ser os primeiros promovedores do NoFap. Não sei quanto vocês sabem NoFap, mas NoFap é um movimento que tem surgido tanto de luta contra a pornografia como vício em masturbação, né? NoFap, FAP é o movimento, a zoada que você faz, o barulho quando você está se masturbando, e NoFap é dizer não a isso, né? Você dizer não à pornografia. Então, os cristãos devem ser os primeiros a promover esses valores, né? Falar da importância disso, de você, como que métodos você tem que utilizar para obter isso, como limpar a pornografia da sua mente, e também promover isso na própria igreja, né? Porque a gente tem uma série de irmãos que tem problema com isso, né? Lá na igreja eu promovi
a nossa corrida contra a pornografia, foram só chegando vários irmãos, tanto da igreja como de outros lugares, que viram o projeto que a gente estava falando, que vinham falar comigo que tinha um problema com isso. Teve casos, para vocês terem uma noção, de gente que disse que estava pronto para pagar uma prostituta que veio falar comigo. Teve um caso também, um cara que veio, primeiro ele veio assim: meu irmão, eu estou tendo uma crise de fé. Eu perguntei, mas por que, meu irmão, você está tendo uma crise de fé? Aí, se você está passando por algum pecado, aí ele sim. Aí depois foi falar que era um pecado na área sexual, que era justamente vício em pornografia. Então você vê que é um problema disseminado, né? Então o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que, primeiro, combater o erro, mas não somente combater o erro, dizer que é errado pornografia, é errado se masturbar, mas acompanhar essas pessoas, prover meios para essas pessoas. Um pouco do que a gente tem tentado fazer no EBD, de promover a autodisciplina cristã, retomar esse valor, é isso. A gente viu lá no grupo que você só consegue vencer a pornografia se você tem uma vida disciplinada. Se você fica usando seu tempo vivendo a filosofia do Zeca Pagodinho espiritual, que você ora quando dá, lê a Bíblia quando dá, faz coisa quando dá, você vai só viver afundado na pornografia. Porque a preguiça, ela leva muito rapidamente à imoralidade. Então você tem que ter uma vida ordenada, você tem que ter hora para fazer as coisas. Porque você não vai ter tempo, né? Lembra daquele ditado famoso? Mente vazia, oficina do capiroto, oficina do diabo. Exato. Então o quê? Você tem que ter seu dia ocupado, sua mente ocupada, para não dar tempo para você se envolver com pornografia. Então pensar as circunstâncias que você cai nela. Então, para não vou entrar em detalhes só na luta contra a pornografia, porque esse não é o nosso foco, né? Mas o ponto que a gente tem que ter em mente é isso, né? A gente tem que promover nossos valores. E não ter medo, não. Você vê, eu citei até um exemplo uma vez no EBD, que era aquele cara Fefito, que participava do Morning Show. Você vai ver os crentes, né? Vou até tentar reproduzir aqui, né? O crente vai falar sobre os valores sexuais dele, né? Ele não, porque, olha, me desculpe, mas eu acho que a homossexualidade é pecado. Não querendo desrespeitar você. Olha, veja bem, não estou querendo desrespeitar. Então ele já vai falar dos valores dele, desculpa. Ele vai com a linguagem corporal de que está constrangido em falar daquilo e já vai, não, porque não sei o que. Você vê o tom, muitas vezes o tom de voz, já vi isso, pessoalmente, o tom de voz do cara muda quando ele vai falar desses tópicos. Então não, você tem que defender seus valores com coragem. Não, é isso, é errado mesmo, é a lei de Deus. E se você fizer isso, você vai ter uma vida desordenada. O que não falta, gente, é dado, a gente tem que estudar. Tem uma montanha de dados que mostram, por exemplo, a maior parte dos casais homossexuais não querem se casar, e os que se casam, eles têm um alto índice de promiscuidade. A média assim, de promiscuidade entre homossexual é algo assustador, doença sexualmente transmissível, morte e etc. Né? Você pode levantar esses dados para mostrar ele. Eu não estou querendo dizer que necessariamente cada homossexual em particular faz isso, né? Porque depois alguém vai ver esse negócio de estudo e dizer, mas você está dizendo que cada homossexual é promíscuo. Não, mas você vê que tem uma média geral, né? E isso aí você... Tem um livro muito bom de Júlio Severo, Movimento Homossexual, onde ele mostra isso, né? Então, uma coisa é falar de forma geral, não quer dizer que se aplique em cada indivíduo particular, né? É a mesma coisa dizer, a maior parte dos evangélicos votaram em Bolsonaro. Isso é verdade. Chega de 74% dos eleitores de Bolsonaro, mas não quer dizer que cada evangélico em particular votou nele, né? Para evitar essa distorção. Então, em resumo, a gente tem que, primeiro, acompanhar as pessoas que estão lutando com moralidade sexual, ajudar elas, e segundo, a gente tem que promover nosso valor de forma ousada. A gente não tem que ter vergonha de falar de Cristo ou defender o que Cristo ensina sobre a homossexualidade, contra a promiscuidade. A gente tem que fazer guerra contra a promiscuidade. Eu vejo um exemplo disso, é o projeto que tem na igreja, o Cavalo Branco, é o projeto que tem na igreja do pastor Jackson, que é a Vintage 180, lá em Curitiba. E ele fala abertamente desses temas e promove. Vários irmãos estão sendo abençoados por causa disso. Mas por quê? Porque ele fala, não, meu irmão, por causa da sexualidade, não sei o quê. Ele não fala assim, pedindo desculpa. Ele defende os valores cristãos de masculinidade, de resgate numa visão bíblica de família de forma clara e ousada. Então, esse é o caminho. A segunda questão de Paulo foi como o cristão pode buscar pureza em uma sociedade de sexualidade exacerbada. Foi um pouco respondido já nesse primeiro ponto, por isso que eu comecei por ela. É justamente você ter uma vida ordenada. Você tem que ordenar. A visão cristã de homem e do combate do pecado é a busca pela ordem, né? Quem é da igreja de Tambaí deve saber que a gente tem batido muito nessa coisa, né? Então, o que é o pecado? O pecado é a anomia, é a transgressão da lei de Deus. E quando você traz as coisas de volta à ordem, é você trazendo as coisas de volta com a lei de Deus. Então, você tem que viver uma vida disciplinada, né? Você tem que ter hora para ler, hora para ler a Bíblia, hora para orar para fazer suas atividades dia a dia. Então, você tem que buscar ser uma pessoa produtiva, onde você anota as coisas que você vai fazer. Isso os caras do NoFap falam ao Léo, mas isso é extremamente necessário. Então, você tem que ter uma vida organizada, onde você ordena seus afetos, ou seja, você não é uma pessoa estável emocionalmente. Hoje eu estou com vontade de ler a Bíblia, vou ler. Não, amanhã não estou. As pessoas me criticam. Você não pode isso, você tem que ser uma pessoa constante e firme na lei de Deus. Seguindo o exemplo de Paulo, né? Paulo dizia que sabia tanto estar na pobreza como no sofrimento, fazendo todas as coisas
para a vontade de Deus. Então, em resumo, né, eu não posso detalhar também, para a gente não ficar muito longo, eu resumo em uma palavra: ordene sua vida. Você ordenando sua vida, você vai ter uma vida não somente de força no combate ao pecado da sexualidade, mas em todas as suas áreas, né? Porque a mortificação do pecado é uma consequência disso. Essa segunda pergunta que Paulo fez, né? Ele fala de forma mais aprofundada também, Varão, nas questões mais de esferas, né? Como artes, literatura, mídia, né? Como o cristão pode influenciar, né? E no caso é justamente isso que você fala, né? Primeiramente, ele tem que ordenar a sua vida e ter essa visão de sempre produzir algo melhor, né? Eu acredito que ele tendo a vida ordenada, tendo a vida organizada em Deus, né? Tendo a sua vida cristã de fato ali, tudo que ele fizer, seja de forma artística ou não, vai ser produzido para a glória de Deus, e isso vai ser uma opção boa a tudo de ruim que vem acontecendo, principalmente aquilo que é bastante influenciado por essa revolução, né, sexual, enfim, que vem como herança de tudo isso, né? Tem algumas outras mensagens aqui, eu vou ler aqui de todos que deixaram aqui, Marcel. Larissa Beleza. também deixou uma mensagem. Ela disse: olha, na história da moda você vê a influência da revolução sexual também. A partir dos anos 60 que começa o uso de minissaias, os biquínis, etc. E daí adiante a coisa só piora, né? Infelizmente. É justamente isso que você falou aí, né? Tudo em todas as áreas, né? Não apenas uma específica, né? Teve uma pergunta aqui do irmão Daniel França. Ele disse o seguinte aqui, na verdade é uma pergunta, ele disse assim: sabendo que algumas ideias estão transformando a sociedade, você acha que há um fundo religioso na revolução sexual ou a sexualidade é que tem impulsionado a mudança religiosa? A primeira parte da questão já responde a segunda, né? Eu acredito que o pano de fundo é primeiro uma mudança religiosa e depois uma mudança na sexualidade, né? Como eu falei anteriormente, né? Eu não pude entrar em detalhes por causa do tempo, mas o Stone trabalha muito bem isso no seu livro Política da Pornografia, né? Para que você tenha a revolução sexual, você tem que ter um abandono da cosmovisão cristã, né? Cada vez mais você vai vendo a cultura abandonando a cosmovisão cristã e vai introduzindo uma cosmovisão humanista, onde o desejo do homem é a lei, onde a vontade do homem é a lei. Até na frase lá do Aleister Crowley exprime bem isso, né? Faça o que tu queres, pois o que tu queres é a única lei. Ou seja, quem dita o que é certo e errado é o seu coração. Então isso é uma mudança religiosa. Você abandona o Deus transcendente, criador dos seus da terra, o Deus da Bíblia, e agora o ser humano passa a ser o critério de certo e errado. Então essa visão que fundamenta intelectualmente a revolução sexual é uma mudança claramente religiosa. Então você primeiro tem uma mudança de visão de mundo e uma consequência dessa é a revolução sexual. Então primeiro tem uma mudança na cosmovisão religiosa e como consequência na prática, né? Vou usar aquele jargão clássico, né? Mas ele está correto nesse ponto aí, claramente, que a ideia tem consequências. Primeiro você muda as ideias do indivíduo e depois vai ter uma correspondência na própria ação e do entendimento da sexualidade desse indivíduo, né? Só comentando o que Larissa falou, e hoje você, além de ter essa questão da mini saia, né, você tem um desenvolvimento maior, né? Que é a tentativa de eliminar na roupa o próprio gênero. Você vê as calças masculinas extremamente apertadas, você quer forçando aos homens usar cores que tradicionalmente são tipicamente femininas. Eles querem porque querem que você use rosa. Ah, mas você quer dizer que o rosa é inerentemente feminina? Não, mas no mínimo é culturalmente feminino. Eles vão entrar no mérito aqui se intrinsecamente a cor rosa. Eu acredito que não tem como provar isso, né? Mas você vê que culturalmente a própria escritura ensina isso, que o homem não se vista como mulher. Então a Bíblia é muito clara isso, independente se intrinsecamente existe uma relação metafísica entre o rosa e o feminino, isso não é importante agora, mas o fato de você ter um estereótipo do que é masculino e você querer masculinizar a mulher e feminilizar um homem, isso já na Bíblia é claramente claro. Se você pegar Deuteronômio 22, Calvino no seu comentário sobre esse texto é um primor, eu recomendo vocês vejam ele falar isso, né? Então ali não é só o travestismo, é você tentar eliminar essa diferenciação de gênero, já é uma subversão da ordem divina. Então é uma coisa muito séria, você tem essa negação do gênero como vendo uma clara rebelião contra Deus, né? Então isso é uma das pontas de lança que o homem incrédulo, o homem sem Deus, tem utilizado para atacar a fé cristã. Amém, Varão. É isso aí. Acho que a gente já vai caminhar aqui para o fim.
Mas mais um comentário aqui do Lu Jefferson. Ele disse o seguinte: outra forma de vencer a pornografia, né, quando a gente estava falando na questão de como o cristão deve lidar, ele escreveu isso, né? Outra forma de vencer a pornografia é esquecer a justificativa do tolo. Vai ser só essa vez, ou é a última vez. Aí... Pode comentar, Varão, se quiser. Sim. Já caminhando para o fim, né, eu teria uma série de coisas, como se vocês, para a gente abordar esse tema detalhadamente, teria que ser uma série de palestras, né? Porque envolve muita coisa, né? A revolução sexual envolve feminismo, movimento LGBT, a próprio tema que a gente está abordando aqui da pornografia, né? Então, cada um desses temas já daria uma palestra específica, né? Mas pegando um gancho na fala do Jefferson, é isso mesmo. Ou seja, você tem que entender, na luta contra a pornografia, como qualquer outro pecado, seja o adultério, se você traz sua esposa ou qualquer outra coisa, você tem que entender a seriedade do pecado e entrar em guerra, fazer guerra contra ele. É tanta ideia que a gente está estudando lá na EBD de mortificação do pecado, o livro excelente do John Owen, mas é isso, você tem que matar o pecado. Aí você diz o seguinte, mas por que você tem que matar o pecado? Por quê? Porque o pecado é um perigo mortal. Se tem alguém à espreita ali para lhe matar, você vai querer se esconder dentro da sua casa, você vai querer se resguardar, vai querer proteção policial, vai querer se proteger ao máximo, vai querer uma arma também para se defender. Então, exato, a Escritura usa essa analogia para quê? Para dizer a seriedade do pecado. O pecado é o que você tem que matar. Porque se você não matar ele, ele vai matar você. Claro que aqui figuradamente, né? Mas também pode acontecer literalmente, né? O cara pode estar adulterando e o marido descobrir. Mas o ponto aqui meio é figurado, né? Necessariamente seu pecado vai lhe matar de imediato, não é isso? Mas ele vai, no mínimo, ali já começar a deteriorar a sua vida espiritual, né? Então, por consequência, pode ter a morte física também, né? Como próprio aconteceu com o ser humano. Mas o ponto que eu quero colocar com vocês é que você tem que neutralizar o pecado, né? Você tem que buscar destruir o pecado na sua vida. Então, como é isso? Você vai ter uma vitória eterna contra o pecado? Não. Mas você buscar meios para se proteger. Como assim, Marcelo? Vou citar um exemplo prático para eu finalizar esse raciocínio, né? Eu achei muito interessante a fala do pastor Billy Graham. Fizeram uma vez uma pergunta a ele sobre por que ele não caiu no adultério, né? Porque lá nos Estados Unidos tem vários evangelistas famosos que caíram em adultério. Aí ele disse, meu irmão, como eu sempre me achei muito fraco, eu estou parafraseando, né? Obviamente ele não disse meu irmão, mas ele diz assim, irmão, eu não caí nesse pecado porque eu me achava muito fraco e para onde eu ia, como pregador, eu levava minha esposa. Então ela era uma das garantias que eu não ia fazer besteira. Eu sempre estava com ela ao meu lado. Amém, Varão. Graças a Deus. Então, que a gente possa ter isso em mente também, né? Pedindo sempre graça a Deus, ajuda. Acredito que independente de onde você seja, de qual igreja você congrega, sempre busque ajuda, né? Ajuda de alguém que seja maduro. Acredito que a gente, como os próprios grupos que você citou aqui, Marcel, né? Que inclusive lá na igreja você criou e a gente participou. São grupos que tendem a fazer um ao outro se ajudar, né? E isso é bom, isso é bíblico. Então, que a gente nunca se dê por vencido nessa luta contínua contra a imoralidade, contra os desejos impróprios sexuais. Vou mandar só um abraço aqui para Ronaldo, né? O presbítero Ronaldo também deixou um oi aqui. Então, a gente segue agora para o fim. Convido vocês a estarem quarta-feira conosco novamente. A gente fará um novo tema e, com a graça de Deus, né, estaremos desenvolvendo, ou com o Maciel, eu não sei, já foi definido, Maciel? Não, né? A próxima quarta? Eu não lembro, mas Paulo deve dizer aqui. Deixa eu ver aqui se Paulo disse no chat. Ele que colocou lá. Eita, ele disse, falou, Cosmovisão e Política. Cosmovisão e Política. Que vai ser com um amigo dele, realmente não me recordo o nome. Eu queria só depois fazer a recomendação, Wagner. Quando você concluir, fazer uma recomendação de livro, né, para quem quiser. Edson Matias, ele colocou aqui. Isso, pode ficar à vontade, Marcelo. Então, fazer a sua conclusão aí, a gente encerra depois com oração. Pronto, eu queria só fazer uma consideração final, meus irmãos, recomendando algumas obras, né? Teve uma até que eu procurei aqui que só, mas eu não achei. Ele é o Cosmovisão Sexual, do Anderson Sandler, pela editora Monergismo, um livro fenomenal. Então, ele faz um resumo de como a revolução sexual foi importante. Ele diz que duas revoluções são centrais para entender nossa época. A Revolução Francesa, que no âmbito político, ela influenciou muito, e a Revolução Sexual. Então, eu acho o livro sensacional e vai explicar para vocês essas consequências de forma bem prática, na pornografia, na percepção da sexualidade que homens e mulheres têm atualmente, e etc. Um livro que aborda isso de forma mais profunda e filosófica,
mas que eu também recomendo muito, é o Política da Pornografia, né, do Rushdie, onde ele vai abordar isso desde lá do iluminismo até a nossa época, né? Como foi formatada toda essa visão de mundo e como aconteceu essa mudança cultural para a gente chegar no estado que a gente chegou hoje, né? Também é um livro assim excepcional, né? Então eu concluo aqui só dando uma palavra de alento, né? Se você é um cristão que está lutando porventura contra a imoralidade sexual, não é algo simples. Você não vai, não é só porque você caiu uma vez que você tem que entregar os pontos, mas você tem que entender que é uma guerra, né? Literalmente, às vezes você perde uma batalha, mas você vai vencer no final a totalidade da guerra, né? E na medida que você vai avançando nessa luta, a tendência é que você vai tendo mais vitórias, né? Mas como eu disse anteriormente, né? O princípio final é você ordenar a sua vida a partir da palavra de Deus, né? A partir da lei de Deus. Amém, varão, amém. Então, irmãos, fica aí o convite já para a semana que vem. Cosmovisão cristã e a política, assunto muito interessante aí, será com o palestrante, será o irmão Edson Matias. E com a graça de Deus nós estaremos aqui novamente. Então, você que é da IP de Tambaí, divulgue, né? Durante a semana a gente vai estar divulgando a live e você pode estar divulgando aí entre seus amigos aí, os irmãos. Vamos fazer uma oração então, encerrando essa nossa live de hoje, agradecendo ao Senhor. Santo Deus, nós exaltamos a Ti, Senhor. Tu és aquele que nos dá o conhecimento, que nos dá o desejo de aprender. E aquele também, ó Deus, que confirma tudo que é de acordo com a Tua palavra em nossos corações. Nós louvamos a Ti, Senhor, por tudo que nos foi ensinado nesta noite. E que isso, ó Deus, possa encontrar espaço na nossa vida prática. Que não, ó Deus, fique apenas na esfera das ideias, mas que a nossa vida também seja pautada por tudo isso que foi ensinado, que é e que está de acordo com a Tua palavra, Senhor. Fortalece aqueles que estão fracos, aqueles que têm problemas nesta área ou nas áreas que são influenciados por essa revolução sexual, por tudo de ruim que tem acontecido no Brasil e no mundo. Fortalece aqueles que, porventura, ó Deus, estão lutando diariamente contra isso. E que, no fim de tudo, ó Deus, o Teu nome seja glorificado, pois é para isso que existimos. Nós te oramos assim, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos amados, muito obrigado aí por ter acompanhado até agora e até a semana que vem. Um abraço.